Fala, galera ouvinte! Seja bem-vindo para mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Geração Coca-Cola. Esse que é um episódio especial justamente por ser o primeiro episódio do nosso podcast. Podcast esse apresentado por mim, o Filosofal. Do outro lado da minha bancada imaginária, uma vez que está cada um na sua casa, temos o Capital. E do outro lado a gente tem o Xande, mais conhecido como Xandinho. E hoje o Nossa, nosso mas é cada entrevistado vez pior esse nome, José. Obrigado. é Xandinho. É Xandinho. Xandinho é só pros íntimos, entendeu? E do outro lado da bancada imaginária, temos o nosso entrevistado, o primeiro entrevistado, o Guilherme Mecenas, aluno da ETEC do Taboão da Serra, o carioca mais malemolente que você vai conhecer na sua vida. Mecenas, fale pra gente como é que é estar aqui no primeiro episódio do podcast Geração Coca-Cola. Primeiramente, né, muito obrigado pelo convite. Vocês fizeram 30 segundos, 30 minutos, né? Não, sei lá, não sei nem por onde vai isso aqui, né, mas eu acho que é interessante a gente poder conversar, a gente poder, mesmo que acabe isso aqui acabe não tendo muita fama, né, principalmente sendo o primeiro episódio, acho interessante a gente poder conversar, a gente poder, como amigos até, né, podemos poder falar sobre diversos assuntos aqui. E eu agradeço muito por vocês terem me convidado, principalmente por estar no primeiro episódio aqui. Poxa, cara, uma pergunta. Só eu que tô com esperança disso daqui dar certo? Eu tô fazendo isso aqui porque, como eu disse, né, Caramba. eu tô muito mais por conversar com vocês do que querendo saber se vai dar certo ou não, É que sabe? o bagulho é ser legal fazer, não é se vai dar certo ou não. Exatamente, é legal fazer, né? Exatamente. Não é se vai dar certo, sabe? E eu gosto de falar com vocês, né? Principalmente por vocês serem meus amigos, e então eu tô bem, entendeu? Pô, da hora. E dando início aí, jogando o tema na mesa, né? O tema escolhido para hoje, na verdade, o tema escolhido, eu não sei se é a palavra correta, porque fui eu que escolhi o tema, então foi uma decisão mais minha do que dos outros, mas enfim. O tema escolhido para esse podcast é qual é o futuro da nossa geração, né? Será que a nossa geração é uma geração de gente perdida? Ou será que a gente tem algum futuro? Eu não acho que tem futuro nenhum. Caramba, a Capital é a pessoa mais otimista do mundo, mano. Do jeito que as coisas estão indo, a nossa geração ela vai causar o maior apocalipse que a gente já viu. É incrível. Caramba, Eu acho mano. que na verdade o apocalipse quem causou foi a geração passada. Eu acho que é um negócio que vai acumulando, né? Eles só colocaram a lenha e começaram o fogo. A gente que tá atacando álcool. Não, ó, porque assim, o que eu penso? Ó, o nome desse podcast é Geração Coca-Cola, justamente em homenagem à música do Legião Urbana, que também chama Geração Coca-Cola. Tem um trecho da música que fala: Somos os filhos da revolução. Então, será que a gente também não seria os filhos de uma revolução? E mais, será que a gente não estaria fazendo uma própria revolução? Porque, tipo, a nossa geração é uma geração que tem caras que nem, sei lá, Elon Musk, por exemplo. Tipo, o cara inventou o Alon, carro elétrico. Tranquilo. Pra mim é Alon. É Alon. É brasileiro, tá bom? Alon. É Alon. É Alon. É Tipo, o nove. cara inventou o Tesla, mano. Será que a gente não teria algum futuro com isso? Sim, Sei lá. primeiramente que ele já vai fazer 40 anos já daqui a pouco, né? Se eu não me engano. Mas a gente tá vendo ele ganhar proporções que eu acho que nem ele imaginou Cara, que ganharia, assim, cara. é, eu não vou fazer um saudosismo de uma época que eu não vivi, né? Sei lá, ou passar anos 70, 80, eu não vivi essa época, né? É muito cedo, acho, pra falar se a nossa geração vai prosperar culturalmente ou economicamente, assim. A gente tá sendo dado pra gente um mundo, né? Que foi basicamente a geração passada que governou, né? No caso. E a gente vai ser dado em algum momento o poder, né? Ou como aos poucos a gente está sendo dado. Acho que se você pensar na galera que nasceu em 2000, de 2000 pra cá, a gente tá começando a entrar no mercado de trabalho, entendeu? A gente tá começando sabe, a viver realmente, a ter um espaço de fala, de poder de trabalhar mesmo. Então, eu acho que ainda é muito cedo pra gente falar se existe ou não sucesso nessa geração, né? Ainda mais o que se define sucesso, né? Entendeu? Como é que vai ser essa geração, entendeu? Mas é que tá a questão, é que muita gente olha pra gente e fala que é a geração Nutella, né? Como se a São com mais gente mimos. fosse um bando de perdidos, sei lá se é esse o termo correto.
Eu não sei, vai ver. Não sei o que se passa na cabeça das pessoas, mas acho que eles têm uma ideia de que, tipo, era melhor na minha época porque eu tinha mais trabalho. Mas acho que isso que é o zoado, porque, tipo, na época deles, eu acho que os mais velhos deviam olhar pra eles e falar a mesma coisa. Eu acho que a ideia é mais que, tipo assim, agora tudo é muito mais fácil, então a gente tem que fazer nada. Eu acho que é mais nesse. Mas será que as pessoas daqui a 50 anos não vão olhar pra gente e falar que... A gente vai olhar pra elas e falar que elas são tudo mais fácil? Tipo, Exatamente, esse é o ciclo. É viver pra deixar a vida dos seus filhos mais fácil. Eu acho que essa é a tendência mesmo, é tudo isso facilitando com o desenvolvimento e tudo mais. mas será que fácil demais não seria muito perigoso? Então, eu acho que quanto mais difícil para uma pessoa, a questão é perseverança, né? Então, assim, se a vida é mais difícil para ela, ela vai no final, e se ela conseguir passar por tudo isso, ela vai ser uma pessoa melhor do que alguém que chegou no mesmo lugar que ela, né? Mais facilmente. No caso, por exemplo, se pegar uma família com muito dinheiro e o cara é dono de uma empresa, sei lá o quê, e o outro cara que não tinha dinheiro nenhum e começou a empresa do zero e agora é dono de uma empresa também, entendeu? Você pode comparar os dois são iguais nesse momento, mas a jornada foi totalmente diferente. A jornada do cara que começou lá de baixo foi muito mais enriquecedora, ao meu ver, no caso, né? Foi muito mais enriquecedora do que do cara que já teve condição para fazer essa empresa, entendeu? Assim, não desmerecendo aonde eles chegaram, mas foi muito mais enriquecedor pro menos favorecido do que pro mais favorecido. Porque foi mais difícil e ele aprendeu mais com isso. Então será que vai chegar num dia em que a humanidade ela vai ter atingido, sei lá, um ápice do desenvolvimento, de modo que ela vai se estagnar e não vai conseguir se desenvolver mais, vai ficar todo mundo parado, porque a gente evoluiu tanto que a gente não vai conseguir mais evoluir além disso? Cara, eu acho que o ser humano sempre vai dar um jeito de criar um treco novo. Por mais inútil que seja. Sempre que falam que a gente já chegou no ápice, que não tem mais como descobrir mais nada, alguém acaba descobrindo outra coisa. É, isso é um bom ponto. A gente sempre passa por revoluções, né? Revoluções tecnológicas, revoluções culturais, sociais. Você pode até argumentar, né, que a gente está passando agora por uma revolução tecnológica, que é a quarta onda da Revolução Industrial, se eu não me engano. E do mesmo jeito que estão sendo criadas comodidades pra gente agora, né? Eu imagino que daqui a uns anos já vão existir próximos, e mais, e mais, e mais. E ao mesmo tempo que se criam novas comodidades, eu espero, né? Que se criem novos trabalhos, que se criem novas dificuldades também. Então não é uma coisa que você só descobre comodidades, ou você só descobre novos jeitos de se acomodar. Ao mesmo tempo que você vai descobrindo novas coisas, você também vai descobrindo mais coisas para se fazer. Então, tipo, é que nem ciência. Você acha a resposta para uma coisa, com essa mais uma resposta você acha 10 perguntas. Então é uma coisa, as duas crescem juntas, entendeu? Vão mudar, obviamente, os trabalhos que a gente faz hoje em dia talvez sejam obsoletos daqui a 50 anos, mas vão existir outros. Mas até que ponto será que isso é bom? Porque, assim, parece que as pessoas que viviam antigamente, parece que elas tinham um contato humano maior do que o nosso, sabe? Eu não sei, porque, por exemplo, quando você queria falar com alguém, você tinha que sair da tua casa e ir até a casa da pessoa para falar com a pessoa, sabe? Agora não, agora você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, ou nem para falar com alguém que está fora da tua casa, alguém que está dentro da tua casa mesmo, você pode falar mandando uma mensagem, tipo, se você tá no andar de baixo da tua casa, aí tua mãe tá, sei lá, na sacada, você pode mandar uma mensagem para ela, você não precisa sair dali para falar com ela, sabe? Então será que o contato humano não pode diminuir com a evolução e etc? Eu não acho que o contato humano em si vai virar raro. Eu acho que o que pode acontecer talvez seja uma redefinição do que seja contato humano. Entendeu? No sentido de, tipo assim, o que é o falar, o que é estar com as pessoas. Então, hoje em dia a gente tem essa ideia, né, que é saudosista no sentido de que a gente vê o antigo, né, como melhor, de que o contato humano é sair de casa, falar com as pessoas, e eu não tô reclamando disso, tá? Porque eu gosto muito, principalmente que a gente tá em pandemia agora, eu sinto muito falta de ver meus amigos, meus colegas, e pessoalmente, né? Mas eu acho que com o tempo, né, principalmente com a tecnologia vindo, a gente tá pegando logo no início, mas tem, sabe, daqui a 100 anos, que a gente tá reclamando aqui nessa pandemia de 2020, que é de não poder ver as pessoas só tendo esse contato digital, seja normal. E aí você pode argumentar, né? Quais são as coisas que isso podem trazer, né? E aí eu não sei te dizer, mas eu acho que vai existir uma redefinição do que é estar com alguém, o que é estar com as pessoas. Não acho que vai substituir o contato humano, o contato físico, né? De modo algum. Acho que nunca isso vai ser substituído. Mas acho que talvez o que aconteça seja uma aceitação do contato digital, mais do que o que a gente tem hoje em dia, entendeu? Então as pessoas talvez se contentem mais com isso.
É porque se a gente for parar pra pensar, a gente tá numa época meio de transição, né? Tipo, de uma sociedade que vivia de um jeito, e aí daqui a, sei lá, 50 anos vai ter uma sociedade que vai viver de uma maneira totalmente diferente. Só que no meio tem a gente. Então tem aquelas pessoas que vivem de uma maneira saudosista e tem aquelas que vivem de uma maneira moderna. E isso acho que forma a nossa sociedade. Então acho que a nossa geração, ela é uma geração de opostos, sabe? Tem uma parte das pessoas que vê o mundo de um jeito e tem uma outra parte que vê o mundo de outro. E às vezes isso acaba entrando em conflito, sabe? Então parece que a gente é meio indeciso e eu acho que é isso que faz com que as pessoas não tenham muita esperança na gente. A gente já pensou se um dia a gente conseguir criar tipo um amigo imaginário na forma de um holograma e aí a gente pode ter o nosso próprio amigo dentro de casa na forma de um holograma. A gente não precisa mais sair de casa para, sei lá, conversar com as pessoas. Né? A gente podia fazer isso através de uma realidade aumentada, né? Então, já É, existem coisas parecidas. Teve então. um cara que se casou com uma IA da Hatsune Miku, se eu não me engano, lá no Japão. Obviamente eu não acho que seja Poxa, tão cara, desenvolvida, mas aconteceu já, entendeu? Pessoas que estão se envolvendo em relacionamentos amorosos ou não com inteligências artificiais. E no caso, esse cara que se casou com esse japonês que se casou com a Hatsune Miku era um holograma. mas, tipo, como que deve ser que deve funcionar, tipo, sei lá, processos como noite de núpcia? Será que teve? Será que isso é possível? Eu acho meio difícil, né? Ah, mas vai saber. Não, aliás, tipo, se o cara ele se casou com uma inteligência artificial, se ele se relacionasse com uma humana, ele estaria traindo a inteligência artificial? Em teoria. Na prática, não, né? Então, Não, mas se ele por tá exemplo, casado, Então, só que a inteligência artificial não, teoricamente, não é gente, né? É um robô, então não conta. Não, mas o que que isso impede de ser traição? é, essa é a questão. Tipo, não seria algo moralmente condenável porque ele casou com uma máquina, Sim. mas será que seria ético porque ele fez uma promessa, ele casou com Será que alguém a astro? máquina se importaria? Então, só se ela fosse programada pra poder fazer isso. até que ponto as emoções de uma máquina são realmente emoções? Não são emoções, né? Nunca serão. Então, você consideraria emoções em algum momento Não. uma máquina Eu não conseguiria considero. sentir algo? Mesmo que ela se Não. jurasse que ela conseguisse sentir algo, você acreditaria? Eu nunca acreditaria. É uma máquina. É um monte de zeros e uns. Mas você Ué, mas não é poderia, você que você, é. Eu adoro tecnologia, mas não dá. não, sim, mas você poderia argumentar que nós também somos programação biológica, Biológica. É isso que separa a gente de máquina. mas também é uma programação. Não é que nem uma Mas máquina. tipo, ô Guilherme, Mas mas você uma vez me falou que acredita que vai ter um dia em que as máquinas vão se tornar híbridos com os seres humanos. Só que para isso acontecer, elas precisam ter sentimentos, então, tipo, Então, só que aí que tá a grande discussão. A gente vai se tornar híbrido no início somente, tipo, braços e pernas. Então, o nosso cérebro vai continuar sendo humano. E muito no futuro, até a gente conseguir realmente substituir o cérebro humano por uma máquina, aí que a gente vai deixar, tipo, de ser humano mesmo. Vai ser só máquina. mas Cara, essa questão, mas o mas que define ser humano? Aí exato, começou. Começou. exato. Não, vamos bora entrar nesse assunto. Por exemplo, você tem lá seu corpo e tal, aí com o tempo você vai alterando, colocando as partes de máquina e tal. Até que ponto você ainda é você e você não deixou de ser humano e se tornou uma máquina? Eu acho que quando o seu. Você não tem mais um cérebro biológico, você deixa de ser humano completamente. Você tem várias partes do seu corpo. Você vai só substituindo, tirando a sua humanidade cada vez mais. Quando você tira o seu cérebro, que é tipo, onde tá toda a sua humanidade tá ali, todas as suas memórias, Isso todos. seria a sua parte consciente, digamos? É, tipo, a sua parte consciente, que depois disso, você basicamente não vai, tipo, saber direito. A não ser que o pessoal, tipo, faça aquele negócio lá de baixar consciência. Então, mas essa é a questão. Será que isso seria possível para todas as pessoas? Porque para pra pensar. Tipo, você pode, sei lá, tirar um braço de alguém e substituir por um braço robótico. Sim. Mas você não tem como ter certeza se o corpo da pessoa vai ter uma aceitação a esse braço ou se ele vai ter alguma reação a isso, entende?
Pode ser que o corpo da pessoa não aceite. Então, normalmente, no jeito que a gente faz hoje pra prótese, a gente coloca por cima, né? Então, tipo, o corpo tá nem aí, como se fosse, tipo, alguma coisa, sabe? Foi só encaixada ali. Então você não sente nada, mas se fosse fazer algo realmente com, tipo, realmente ligado, tipo, aos seus músculos e ossos, aí sim a gente teria um problema. Então, essa é a questão. E se algumas pessoas conseguissem, tipo, se conectar com partes robóticas e outras não? Como seria a vida dessas pessoas que não conseguissem? Ah, eu só sei que as pessoas provavelmente seriam mortas, tipo, muito fácil. Mas mortas por quem? Então, mortas, tipo, falando assim, mas mortas, tipo, não por pessoas matarem elas, tipo, por paredão de fuzilamento, nada disso. Porque elas vão ser mais frágeis, né? Exatamente, imagina uma briga entre uma pessoa com braços robóticos e uma pessoa sem braços robóticos. Acho que vai demorar É, muito essa realmente. tecnologia, a biotecnologia virar uma coisa acessível. Toda tecnologia é sempre. Toda tecnologia é patrocinada por gente rica, no sentido. Televisão, 50, 80 anos atrás, era um luxo de gente rica. Né? Então, para toda tecnologia começar a ter o uso público, né, ter o uso comum, ela tem que passar pela elite. Então, até Mas a biotecnologia virar nesse caso, né, de pessoas batendo na rua, um cara com um braço protético biotecnológico e a outra sem um braço, né, biotecnológico ou com como ela nasceu, né, normalmente, né, acho que vai demorar muito para chegar nesse ponto. Então, mas essa questão, você falou que elas têm que passar pela elite. Mas e se a elite se aproveitar disso para meio que se apropriar dessa tecnologia para subjugar as outras pessoas e a gente viver, sei lá, num sistema tipo elite super mega evoluída e a gente são os miseráveis subordinados? Só acho que isso aconteceria quando a gente atingir um nível de realmente interligar o braço no ser humano. Porque hoje, por exemplo, tem um professor de uma universidade de tecnologia, que é bem conhecido nesse ramo, ele tem duas pernas robóticas, ele é um professor. Eu já vi um engenheiro também, o cara, tipo, trabalha numa empresa, ele perdeu uma das pernas, ele fez uma perna robótica para ele, que mexe tudo. Então, tipo, eu acho que depende. Atualmente, como é feito hoje, é pouco mais acessível. Tipo, não é só os ricos que usam. Hoje tem, tipo, não pobre, mas tipo, classe média que tem pernas robóticas. Ainda mais se você souber construir uma. Mas quando a gente chegar nesse nível mais avançado, aí sim. Provavelmente você vai passar pela elite primeiro. Já que é só você tirar o braço, você vai, tipo, ter um braço novinho, como se fosse, tipo, um braço 2.0, aí sim. E se virar alguma coisa tipo, sei lá, Expresso da Manhã? Eu não assisti a série, mas eu sei a premissa, né, mais ou menos. Tipo, os ricões no topo e a gente pobretão, tipo, meio que no fundão da sociedade, assim, sabe? Mas já não é assim. Eu acho que isso é. Não, mas pode ficar pior. Então, isso provavelmente agravaria. A pior vai ficar, você pode ter certeza. Eu acho que essa Porque o negócio não vai questão. ser acessível no início. A elite não existe subjugando, né, não completamente o pobre, né? Então tem que existir um mínimo de entendimento entre os dois, porque senão um não existe sem o outro. Quer dizer, não, no caso a elite não existe, no caso. Né? Por exemplo, a elite que hoje a elite do capitalista, no caso hoje, né, existe por causa do dinheiro e não faz sentido, né? Para a pessoa só acumular dinheiro e ficar com ela, não retornar, não investir num negócio no que ela ganha ou na empresa que ela ganha de que de algum modo retorne para a população mais carente, né, no caso, entendeu? Então, Mas aí ela já não vai mais precisar da população. Ela por pode quê? simplesmente construir máquinas para trabalhar para ela e pronto. Alguém vai ter que trabalhar. Essa é a questão. Alguém. E esse processo de máquina para de máquina substituindo trabalhos braçais ou trabalhos simples demora. Entendeu? E outra, ao mesmo tempo que vão substituindo, as pessoas também vão se especializando, entendeu? Por exemplo, no momento a gente está fazendo um curso técnico, sabe? Um curso técnico do governo de São Paulo, sabe? Um curso técnico de programação. E por enquanto talvez não seja tantas pessoas que façam isso, mas com o tempo, essas questões de curso técnico, essas questões de especializações vão ser muito mais sim, eu pelo menos penso, né? Vão ser muito mais acessíveis e muito mais comuns, porque o mercado exige. Entendeu? Especialmente pessoas que trabalham, a máquina não vai substituir do dia para noite. Você pode falar que ela vai substituir o caixa da McDonald's, aí também, já tá acontecendo isso. Não, sim, mas a gente tá falando do futuro. Tipo, daqui a, sei lá, 100 anos, uns 80 talvez. Não tem como existir elite sem ter uma. A menos que os robôs algum dia comecem a comprar, sabe? Algum dia comecem a usar dinheiro. Não tem por que elite
dizer vamos acabar com a população mais pobre ou a população mais carente. Se acabarem com todo mundo que é mais pobre que eles deixam de ser elite. Exatamente. Porque só existe eles no mundo. Exatamente. E tipo, o dinheiro deles vale mais nada. Porque, tipo, se não tem mercado, Mas e se um dia as máquinas resolverem se revoltar e matar os humanos, assumir o controle do planeta, tá ligado? É, Imagina uma eu guerra acho o assunto infinita. delicado, cara. Talvez em algum ponto a máquina seja melhor do que o ser humano. Eu não sei porque o que a gente consegue dizer que ela obviamente é melhor do que o ser humano é em áreas de exatas, por exemplo, cálculos, essas coisas, trabalho simples, ela já é melhor do que a gente nisso. Mas até quando, até onde a gente consegue ser melhor do que a máquina, entendeu? Você pode falar que pensamento filosófico é uma característica humana, mas será que algum dia Ah, a máquina vai ser melhor? E outra coisa, né? Quando a máquina for melhor do que a gente em todos os aspectos, supondo que ela vai ser em algum dia, qual vai ser a utilidade do ser humano na sociedade se a máquina é melhor em tudo? então, pô, é isso que eu fico pensando. Já pensou um dia as máquinas elas escravizam os humanos, sabe? Então, mas Aí, qual é o tipo, ponto da máquina escravizar a gente? Essa é a questão. A máquina é objetiva, sabe? A máquina faz um propósito. Você pode até falar de exterminação, mas qual é o propósito da máquina? A gente tem o propósito de viver, a máquina não tá viva, se você falar isso. A máquina não tá viva, entendeu? Então, qual é o propósito dela, além do mas o que propósito é que a gente dá? estar vivo? Tipo, se ela tivesse funcionando, ela já não estaria viva? Ela não pensa? Quer dizer, ela Será, pensa, mas ela será que pensa, não? ela não E se pensa ela que chegar pensa. ao ponto de pensar? Ela não E pensa que. aí? As Qual máquinas vai já ser a pensam. diferença dela pra gente? As máquinas já pensam, mas eu acho que a questão Então, qual seria. que é a diferença dela pra gente? Ela não pensa o que pensa. Ela só Será que ela faz. não pensa que pensa? Ou você não pensa que ela pensa que pensa? Você pode fazer ela falar sobre o estado dela, no caso, fazer a máquina falar sobre si, mas não vai ser espontânea. Entendeu? A partir do momento que, que for uma coisa espontânea da máquina pensar sobre si, sem que ninguém mande, entendeu? Aí eu diria que a máquina Ela tá vira um viva. Aristóteles 2.0. Não sei se é a complexidade de Aristóteles, mas. Nossa, Tipo, uma máquina filósofa, tá ligado? eu acho que no futuro vai ter um grande movimento das pessoas dos direitos dos robôs. concordo, eu também acho. Nossa, Vai ter muito. muito isso. Nossa, já pensou passeata a favor dos robôs homossexuais? Caralho. Caramba, mano. Olha a pira onde a gente foi. José, sinceramente, eu vou estar sentado na minha poltrona, dando risada de quão retardado o ser humano ficou com os anos. Então, provavelmente quando isso acontecer eu já vou ter morrido, mas eu acho que se eu Não, tivesse vivo morrido? eu daria muita Eu risada. duvido que a gente vai estar morto. Ah, não vai ser Será? tão cedo assim não, velho. Será que vai ser. Eu Não, acho. então, mas essa questão. Há 50 anos atrás, o homem estava pisando na lua. Daqui a 50 anos, o homem pode estar fazendo o quê? E o homem pode estar brigando pelos direitos dos robôs. Exatamente! Tipo, tá tudo acontecendo muito rápido. A gente não pode mais prever o que vai acontecer daqui a, sei lá, 10 anos. Eu Tipo. acho uma causa nobre. Se algum dia o robô ser comprovado que consegue pensar sobre si, ou no caso, tem uma complexidade emocional e filosófica, eu acho que pode se dizer sobre direitos de robôs. Entendeu? É uma coisa debatível. Eu no futuro provavelmente eu vou ser robofóbico, provavelmente. E vão me cancelar por não acreditar que robôs são pessoas. Mas você vai criar os robôs e vai ser robofóbico? What the fuck? Exatamente, eu crio os robôs. Eu construo. Ele quer escravos, ele não quer gente com Ele quer direito. escravos, né, mano? Ele quer chicotear os robôs, tá ligado? Eu construí o robô e eu fiz um robô pra construir robô. Pra mim eles não são pessoas. Mas, tipo, se você construir um robô que é capaz de construir um outro robô, você não tá meio que auto-sabotando o seu emprego? Porque aí você não vai mais ser. Sim, uma coisa interessante, né? Você disse que eles não são pessoas, né? Eu tava vendo, né? Eu não lembro de onde eu vi isso, mas a característica que define o ódio ou não, muitas vezes é a questão da humanidade, né? De ser pessoa ou não. Então, quando existem pessoas racistas ou LGBTQ-fóbicas, que seja, essas pessoas, elas entendem essas outras pessoas que elas têm preconceito contra como menos humanas. Então, quando você diz que que o robô não é humano, você já está assumindo que você odeia robôs, no caso, né, robofóbico, porque eles são menos humanos. Então, a maioria das vezes que a gente não gosta de alguém
ou não consegue empatizar com alguém, é porque a gente não vê ela como humana. Porque a questão da empatia, que é um instinto do ser humano, né, que até possibilitou a gente evoluir, é que a gente é empático com outros humanos, mas quando a gente não consegue ver o outro como humano, a gente perde a questão da empatia. Tipo, mas o meu ponto é, como falou do racismo, os brancos não criaram os negros. Eles não construíram os negros. Eles nasceram, como qualquer outro ser humano. Tipo, esse é o meu ponto. Os robôs eles foram criados pelos humanos. Eles não nasceram. Eles não são tipo do ambiente. Eles não são tipo como a gente. Eles são totalmente diferentes. Eles são outra coisa. Mas então, será que você não tem justamente essa aversão aos robôs porque você não consegue aceitar a sua natureza limitada e pelo fato da natureza dos robôs ser mais evoluída do que a sua, você não se sente numa situação de Não, opressão e não. por isso O, você tenta oprimir eles? o robô ele não é da natureza. A gente colocou ele nela. É uma relação de poder. É. Mas o que define? Qual que é a diferença, tipo, deles pra você? Porque ele também consegue pensar de certa forma, e você também. E ele, de certo modo, até é melhor do que você. Porque você é levado pelos sentimentos, ele não. Então, enquanto você faz ações impensadas, ele sempre pensa. Mas se ele não tem sentimentos, aí ele não é humano. Essa é a argumento, né? José é tipo mais Deus e o ser humano. Deus criou o ser humano. Nesse caso, o ser humano criou a máquina. Então a gente é meio que Deus. Entendeu o que eu quero dizer? A gente criou o negócio. Então a gente não seria tipo assim, superior, mas seria uma outra relação. Nós humanos, não estamos de iguais para Deus. Como humano também não tá de igual pro robô. Cara, aproveitando esse assunto de Deus, o que que você acha sobre. Você acha que é possível em algum momento surgir algum tipo de religião para as máquinas? É possível, eu acho. Eu acho. Pô, Caramba, já pensou? aí Eu acho que seria. seria os criadores, os humanos, seriam os deuses? Eu acho muito difícil você conseguir ter algo tão palpável como uma divindade. Se as máquinas chegarem nesse ponto de, de realmente poderem ter fé, eu não acho que nós seríamos uma divindade. Não, mas tipo, imagina que louco. As máquinas, elas criam, sei lá, um templo, aí tem, tipo, uma estátua, sei lá, de algum programador muito top, como se ele fosse, sei lá, o deus da programação. Aí no outro tem uma estátua de, sei lá, um outro programador muito top, como se ele fosse uma outra divindade, sabe assim? Tipo, é muito louco isso. Eu acho que no início os robôs podem até venerar a gente. Depois eles vão perceber que a gente não passa de um bando de merda, aí eles vão passar a venerar outras coisas. Exato. Cara, Não, o isso. negócio é que a gente usa, sei lá, programação para montar eles. Então, meio que não é a gente exatamente que faz as coisas. A gente só usa um negócio. Não, tipo, já A pensou se gente usa uma existisse ferramenta. um robô Isso. nihilista? Tipo, um robô que nem Nietzsche, tá ligado? Que começa a fazer mó crítica Não tem à sentido na minha sociedade e tal. programação. Sabe? É, não tem sentido na minha programação, exatamente. Aonde que a gente chegou com essa conversa? Não, tipo, esse é o objetivo. É começar com o assunto e vendo o que dá, mano. A gente foi longe demais, cara. A gente A chegou em gente, robôs nihilistas, mano. a gente começa falando da nossa geração e parte pra robonista. Já pensou um robô se matando porque ele não vê sentido na sua programação? Mas como que ele se mataria? Ia morrer se ele não tá vivo. Ele se jogaria na água, ia dar um curto-circuito e não. Pô, mas hoje a gente tem coisa à prova d'água. Se Vocês ele não viram tem vida. aquela notícia faz um tempo já, que o robô se jogou na fonte da cidade? Era um robozinho, Caramba! Não. que acho que era um robozinho tipo da polícia, que ele ficava lá olhando as pessoas, assim, patrulhando lá na rua. Eu não lembro qual era o contexto dele, mas ele se jogou na fonte, acharam ele na fonte da cidade. E ele se jogou na fonte da cidade. Aí, ó. Robô niilista, poxa. Tô Será que falando, isso aí cara. não foi um erro, não? Então, essa é a questão, ninguém sabe por que ele se jogou na cidade, na fonte da Já cidade. pensou se ele falou, eu não quero mais essa vida, o meu salário não tá bom, aí eu vou me matar. Salário? Que Pô. salário? Exatamente. Tipo, eu nem recebo salário, eu sou Os- injustiçado e eu vou me matar. Pô. Ficou aqui o dia todo no sol e não ganho dinheiro. Deixa eu me matar. Exatamente. Os cachorros fazem xixi em mim, vou me matar. Ai, mano, mas é muito doido, cara. Tipo, uma outra coisa que de vez em quando eu penso é que as coisas elas estão acontecendo de uma maneira tão rápida
que antes, sei lá, uma diferença de 5 anos entre mim e meu irmão podia ser pouco. Só que agora parece que é muito. Tipo, eu e a minha irmã, tipo, eu ganhei o meu primeiro celular quando eu tinha 12 anos. Então a minha experiência com celular, ela é relativamente recente, né? Faz, tipo, sei lá, 3 anos que eu mexo com celular. A minha irmã, ela mexe com celular desde que nasceu, cara. Então, será que, tipo, o cérebro das pessoas, eles não vão criar, por exemplo, novos tipos de sinapses para meio que já nascer com essa coisa de mexer tecnologia dentro dele, como se fosse um conceito meio que inato dentro da pessoa, tipo, ela já nasce sabendo o que é um celular, sabendo mexer no celular, Acho que sabe? sabendo não, mas o instinto de mexer no celular talvez. É, Aí, tipo, é, José evolucionista? não, eu não sou evolucionista. Olha, não coloque palavras na minha boca. Pô, imagina uma criança saindo da barriga da mãe, tweetando, olha aqui meu nascimento. Por que não? Hashtag nasci. Você vai saber? Porque, por exemplo, uma criança, quando nascia, há sei lá, 50 anos atrás, a minha avó, ela falava que uma criança demorava para abrir o olho, tipo, eu achava isso mó zoado. Tipo, agora imagina, daqui a, sei lá, 50 anos, as pessoas falam que as crianças da nossa época, elas nasciam sem saber mexer no celular. Pode ser super estranho para eles, sabe? Tipo, então, Na Odisseia de Romero, tem uma frase, eu não vou lembrar a frase exatamente. ah, ô Guilherme, para de pagar de intelectual que você nunca leu Odisseia. Para. Eu não conheço essa frase. Então tá contando. Lá tem uma frase lá que ele fala, não vou lembrar direito, que é assim, que de todos os animais, o ser humano é o que nasce mais fraco. Ah, sim. Eu acho que isso vai mudar. Você vê hoje o ser humano, ele nasce em 9 meses, porque a cabeça é enorme. Senão ele ficaria muito mais, porque você vê como que o ser humano nasce. Totalmente indefeso. Tipo, se o ser humano não tivesse um pai e uma mãe pra cuidar, tipo, no meio da selva de ameaças, a raça humana não se desenvolveria. Porque um bebê humano é simplesmente inútil. Ele não consegue fazer nada, sozinho. Então, Como diria Freud, um dos maiores traumas é o nascimento. sim. E quando, tipo, você vê os outros animais, tipo a girafa já sai da mãe andando, velho. Já sai É, andando, já sai andando, né, mano? porque ela precisa sobreviver. Então, tipo, eu acho que isso, o ser humano, vai evoluindo e ele vai mudar isso com o tempo. Ainda mais com o desenvolvimento tecnológico, eu acho que isso vai ajudar. Tipo, um bebê já sai da barriga andando. O negócio E é que isso tipo, aí aí qual vai ser a surge com a utilidade? necessidade, cara. Você acha que a gente tem realmente a É, necessidade de nascer assim? A gente tem a comodidade, né? Então, aí que tá. A gente não tem essa necessidade. Mas eu acho que o cérebro humano vai acabar se desenvolvendo pelo contato com a tecnologia desde cedo. A gente vai se desenvolver mais rápido. mas o que que isso implica? Isso implica o desenvolvimento mais rápido? Do contato com a tecnologia, mas Porque, tipo, teoricamente, a gente faria mais sinapses, aprenderia mais rápido as coisas. tipo, vamos supor, Ah, você tá os querendo nossos dizer, pais, tipo, depois eles que começam. o bebê É, nascer, ele já se desenvolveria mais rápido. Exatamente por isso que, teoricamente, tipo, alguma hora, em algum ano, que eu não sei que ano, o bebê vai sair andando da barriga da mãe. Algo que, tipo, daqui, tipo, 200 anos pode acontecer. 3.000, sei lá. tipo, por exemplo, os nossos pais, eles têm contato com tecnologia desde cedo, aí isso acaba influenciando no cérebro deles, e aí essa característica passa pro filho, É é isso? tipo isso, alguma coisa assim. Que você vê que hoje, José, a sua irmã mexe com o celular desde pequena. A maioria das crianças hoje já mexe com o celular desde pequeno. Imagina quando essas crianças crescerem e tiverem seus filhos. É, Será que não vai acontecer a mesma coisa, só que mais rápido? nossa, cara. O processo de aprendizado não vai diminuir? Será que as crianças elas vão aprender coisas mais rápido? Pode ser. No caso, o cérebro, né? Aprender coisas mais rápido. Não necessariamente, tipo, matéria, conteúdo, mas ele vai se desenvolver em certas áreas mais rápido. É, isso até faz sentido, porque eu não sei se vocês já viram, mas alguns idosos, eles falam que as crianças de hoje, elas são muito mais rápidas, sabe? Do que as crianças de antigamente. Então será que daqui a, sei lá, 50 anos a gente não vai dizer isso? Talvez, talvez. Caramba, mano. Eu acho que se a gente realmente tivesse a necessidade de, tipo, imagina se todas as crianças, quando nascessem, ficassem órfãs
E, tipo, o bebê precisa sobreviver sozinho. Eu acho que se a gente conseguisse, se a gente forçasse isso, tipo, naturalmente, tipo, num ambiente, tipo, numa selva, eu acho que a gente realmente, o bebê já estaria andando mesmo da barriga da mãe e caçando, matando bicho. Então você tá querendo dizer, nasceu a criança, mata os pais. Não tô dizendo que era isso. Falando assim, Eu sei. se a gente voltasse na época que tinha só selva, só mato, e, tipo, toda criança, ou quase toda criança, ficasse meio que órfã, sabe? Os pais vão meio que deixando ela conforme ela vai crescendo, esse processo, conforme as gerações ficando mais frequente, mais rápido, eu acho que um dia a criança já ia nascer caçando já. É que eu acho que não, porque assim, nosso processo de caça, a gente não caça com os dentes ou com as unhas. A cobra consegue caçar porque ela já tem o mecanismo físico, né, para caçar. Agora, o ser humano precisa fazer ferramentas, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E a gente não vem com isso na cabeça, entende? A gente aprende essas coisas com os pais. Entendeu? Você pode até falar, pode até sair andando, aí eu até consigo pensar, mas sair caçando já não é da nossa natureza, entendeu? Não é. Então, mas eu acho, Mecenas, que um dia um desses bebês iria descobrir como é que ia fazer o negócio dessas crianças, ia descobrir como é que fazer uma ferramenta para poder caçar, ia passar para os outros e passar da próxima geração. Aí o bebê já ia nascer sabendo fazer o negócio. Ele já ia ter aquela noção, não ia ter o instinto de caçar, mas ia ter noção. Então, será que se Tipo, isso acontecesse, a humanidade não aumentaria? Porque eu acho que o que eu pensei agora é meio sem sentido, mas para pra pensar. Um bebê, ele já nasce sabendo fazer meio que tudo. Então, ele não precisa mais dos pais. E aí, o que os pais vão fazer? Vão ter mais tempo um pro outro e vão fazer mais bebês. a humanidade ia crescer bastante se fosse aqui pra esse ritmo. Tipo, a gente só não tem mais números de humanos porque nossos ancestrais tinham os bebês e eles carregavam, tipo, nas costas pro lado e pro outro. Eles protegiam, eles faziam tudo. O bebê, tipo, só comia, bebia e dormia. É tudo que fazia. Então, tipo, a criança nunca era estimulada a nada até chegar na vida adulta. E foi assim durante muito tempo, né? Se a gente for parar pra pensar. Exatamente. Você acha que o ser humano nasce do mesmo jeito há muito tempo? Eu acho que isso só começou a mudar a partir da Revolução Industrial, né? Que as crianças elas eram meio que obrigadas a trabalhar e aí eu acho que elas tinham que ser estimuladas a amadurecer mais cedo. Assim, elas começaram a ficar. Elas começaram a se desenvolver mais rápido, de geração em É muito geração. doido. Por mais que a criança não deveria ser obrigada a trabalhar, por mais de ter isso, realmente, isso acabou desenvolvendo o ser humano. Então, tipo, hoje as crianças são muito mais rápidas. Elas não precisam, tipo, trabalhar desde pequenas. Porque as crianças são inteligentes só por serem mais inteligentes. Eu sinceramente acho que daqui a, sei lá, 80 anos o mundo já vai ter acabado. Mas se não acabou, eu acho que vai estar bem ruim. Mas Depois o positivo é que é o Amaral. é, né? Mas tipo, é que assim, a tendência das coisas é sempre piorar, né? Então, Então, agora a gente. Agora a gente finaliza o nosso podcast, o primeiro episódio do Geração Coca-Cola. E é isso. Muito obrigado por ouvirem. Valeu, mecenas.